Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar aí com a nossa matéria de sistemas operacionais, né? E conforme o nosso plano de curso, vamos falar hoje um pouco sobre virtualização, né? Já vimos aí quais são os sistemas operacionais que nós mais utilizamos no mercado, o que nós podemos fazer, né? Alguns recursos, como que funciona, a questão da inicialização, verificação de recursos, né, o sistema, o kernel, etc, etc. E agora nós vamos falar sobre a prática, né, a técnica da virtualização, que hoje em dia é muito mais comum. Se você falasse virtualização há alguns anos, poucas pessoas teriam implantado algo, né, utilizado algo, e hoje é muito mais comum por alguns pontos aí, né, a disponibilidade de hardware, a evolução dos softwares e tudo mais. Então ficou muito mais prático você ter uma máquina virtualizada, até no seu computador pessoal mesmo, para uso para testes, né? Antigamente o hardware era um pouco mais escasso, né? Então você tinha lá, por exemplo, a memória RAM suficiente para rodar o teu sistema operacional. Nem era meio complicado pensar que você ia ter memória RAM sobrando para colocar um outro sistema ali, né? E aí, o que é a virtualização? Eu acredito que vocês, no ponto que vocês já estão, por estarem aí já no quarto semestre, por já terem tido outras disciplinas, né? Alguns já trabalham na área, já terem vivido e vivenciado alguns cursos por aí também. Eu acredito que vocês já tenham visto virtualização em algum momento, independente de qual que seja o software, que seja um VirtualBox, que seja um VMware, sei lá, um Proxmox, um QEMU, mas eu acredito que vocês já tenham visto a virtualização. Mas, bom, então iniciando, né, agora a explicação, o que é a virtualização? A virtualização é a capacidade, né, é um software, é uma aplicação que vai ter a capacidade de pegar esse teu hardware e simular ele para outra máquina. Então vamos dizer que você tem ali, por exemplo, um computador aí que tem lá 16 GB de memória, né? Tem lá um disco de 1 TB e um processador de 4 núcleos, por exemplo. O teu Windows 10, o teu Windows 7, o teu Ubuntu, o teu Debian, ele não precisa de todo esse recurso para trabalhar. Pode ser que você use todo esse recurso através de uma aplicação, através de alguma situação, alguma rotina. Mas você não precisa de todo esse recurso para o seu software trabalhar. E aí, por algum motivo, vamos dizer que você tem o Windows 10 instalado, né, que é bem mais comum, o Windows 11. E aí, por algum motivo, você precisa ter o Windows 7 para fazer o teste, uma aplicação que só roda o Windows 7, que só roda, por exemplo, com uma Windows 7 que seja da versão 34, 32 bits, né? E aí você tem o teu software lá, o teu sistema operacional de 64 bits. Você precisa instalar uma aplicação de 32 bits. Você pode criar uma máquina virtual que vai trabalhar aí nesse sistema operacional que você precisa, utilizando um pedacinho desse teu recurso. Então, ao invés de você tem aqueles 16 GB no teu Windows 10 lá, tá? No teu Windows 11. Você pega desses 16 GB e aloca 2 GB de memória para o teu Windows 7. Você aloca do teu 1 TB de HD, você aloca lá 32 GB para o teu Windows 7. Você pega lá dos 4 núcleos do teu processador, você deixa um. Para esse Windows 7 você vai emular. E aí você cria uma máquina virtual utilizando essa parte do teu hardware e emulando para uma outra máquina. E instala um outro sistema operacional. Isso é muito útil, é muito prático para vocês fazerem simulações, para vocês fazerem testes, ou, né, em casos um pouco mais direcionados à produção, a servidores, a colocar para rodar sistemas operacionais diferentes, segmentar a tua rede, trabalhar com sistemas diferentes, deixar a pessoa ter acesso somente àquele sistema que ela precisa usar. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, de uma forma um pouco mais aprofundada, mas esse é um dos benefícios de você trabalhar com sistemas operacionais, tá? As nossas aulas aí, eu normalmente utilizo o VirtualBox para virtualizar na minha máquina mesmo, na minha máquina simples, né? Meu computadorzinho com 8 GB de memória, com processador i5, eu pego um pedacinho desse meu hardware físico e gero uma máquina virtual, tá? É muito útil, é muito prático e é muito simples. Hoje em dia você não precisa pagar um software, tem o VirtualBox que ele é gratuito, eu não sei se o Hyper-V ele é gratuito também, mas deve ter algum software aí específico da Microsoft que seja gratuito, que já faz esse trabalho para nós e emular o nosso hardware para um outro hardware para que nós possamos ter uma outra máquina, um outro sistema operacional trabalhando, tá? Então, isso é o que é a virtualização de uma forma bem simples. E aí eu já vou falar para vocês agora de alguns benefícios, onde nós vamos utilizar a virtualização de uma forma um pouco mais direcionada à produção, ao trabalho, tá? Então, esse é o primeiro vídeo, vou pausar aqui e eu sigo no próximo vídeo aí.